A partir de agora, Programa Espírita Jesus no Lar. Um programa do Lar Fraterno Irmãos do Caminho. Obrigada, Mestre Jesus, por permitir estarmos aqui, trazendo teus ensinamentos a todos os ouvintes de Jesus no Lar. Envolva a todos, trazendo saúde, paz, equilíbrio. E que vossa luz possa iluminar a todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Mensagem do dia. Não tanto quanto. Desperdício de força. Clamamos contra obras santuárias e gritamos por retificação aos excessos em que tantas vezes arrasamos valiosos recursos da vida. No entanto, muito raramente refletimos no dispêndio inútil de energias com expectações e aflições desnecessárias. À frente de tudo o que se refira ao mal, apliquemos a filosofia do não tanto quanto. Doenças. Fujamos de exagerar sintomas, flagelando o corpo com pensamentos desvairados que funcionam sobre as células à maneira de raios destrutivos. A moléstia exigirá cuidados, quase sempre, não tanto quanto fantasiamos. Boatos. Abstenhamo-nos de atribuir demasiada importância às notícias alarmantes. É possível que essa ou aquela informação desagradável tenha certo fundo de verdade, contudo, não tanto quanto presumimos. Desgostos. Retiremo-nos de inquietações puéreis, ao redor de provações e dificuldades, nos círculos sociais ou domésticos. Os sucessos menos felizes merecem considerações, todavia, não tanto quanto prevemos. Problemas. Olvidemos o costume de amofinar-nos por obstáculos do caminho. Os impedimentos eventuais requisitam apreço comumente, não tanto quanto imaginamos. Ofensas. Esqueçamos rixas e desentendimentos sofridos, desistindo de carregar fardos magnéticos de angústia. Mágoas solicitam cautela para que não se repitam, porém, não tanto quanto pressupomos. Sombras e queixas, incompreensões e pesares. Não nos desgastemos, debalde, emprestando-lhes grandeza que não possuem. Pensemos neles de algum modo, a fim de removê-los da estrada, mas não tanto quanto. Do livro Sol nas Almas, lição 27, pelo Espírito André Luiz, graças a Deus. reunir os nossos ideais
envolvê-los cada dia mais na alegria das propostas sãs. Nossas almas serão mais irmãs, com o Kaplar mentalizando bem, que se faz numa esperança além, no amanhã que certo se abrirá, num sem fim que todo em luz será. E o amor consorciado à paz há de ser tão forte sempre mais, esse bem unindo nossas mãos florirá nos ideais cristãos. A luz dos céus abertos anunciam um sonho que há de vir em nossas vidas, a paz que traz as alegrias santas e a compaixão às ovelhas perdidas, juntos na mesma canção, a luz em cada coração. Vibremos, irmãos, sob o estandarte de Jesus, somos a caravana da luz. Vida, vida, avante, companheiros, somos nós, trabalhadores do Senhor, caravaneiros do amor, aos minguados da luz. Vida, vida, avante, companheiros, somos nós, que cantaremos em louvor a nossa união em nome do Senhor. Com Kaplas, com Kaplas, com Kaplas, com Kaplas. Qual o sentido da vida? Para onde vou depois da morte? O que fazem os espíritos que já desencarnaram? Como aceitar a morte de alguém querido? Posso me reencontrar com aqueles que me precederam no além-túmulo? O Espiritismo ajuda a entender a vida após a morte? Conhecer o Espiritismo tira nossas dúvidas e incertezas sobre o futuro. Procure um centro espírita. Conheça o Espiritismo e seja mais feliz. Boa sementeira que produz só frutos bons. Logo após a fecundação, já inicia em ritmo acelerado a multiplicação celular, e que com 6 semanas de gestação, o embrião já está com o coração pulsando. Na 8ª semana, o embrião, medindo 1,5 cm, todos os órgãos, os músculos, os nervos estão começando a funcionar.
As mãos já se flexionam nos punhos. O primeiro trimestre da gestação é mesmo fantástico. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Estudando a doutrina espírita. No estágio espiritual que nos encontramos, não é incomum o apego aos nossos entes queridos. Mas uma dúvida que pode surgir é, entendendo agora que a morte é apenas uma mudança de plano e não o fim de tudo, será que um dia encontraremos nossos entes queridos que já partiram? Segue com a gente, porque em apenas 5 minutos, 5 minutinhos, vamos descobrir. A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE. Olá, amigos! Eu sou Regina Carvalho e hoje estou aqui com o Murilo Brito, o Júlio Fresca e o Guilherme Duarte. E hoje a nossa conversa tem como base 2 obras escritas por Allan Kardec, inspirada pelos amigos do plano espiritual, Livro dos Espíritos e O Céu e o Inferno, e ainda mais o clássico Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier do espírito André Luiz. E na questão 286 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a alma, ao deixar o corpo logo após a morte, vê imediatamente parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos? E qual é a resposta dada, hein, Júlio? Fala pra nós. Imediatamente não é bem a palavra, Regina. Ela precisa de algum tempo para reconhecer seu estado e se desprender da matéria. Ou seja, cada desencarnação é diferente da outra. Lembremos do caso de André Luiz, que ao desencarnar foi para um umbral e lá ficou por 8 anos. E ao ser resgatado e levado para o nosso lar, levou algum tempo para receber a visita da mãe, que estava em um plano superior ao dele. Agora, uma outra dúvida que está na questão 289. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Quem nos ajuda com essa? Eu aqui, Murilo. E posso dizer, sem dúvidas, eles vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no retorno de uma viagem se ela escapou dos perigos do caminho e a ajudam a se despojar dos laços corporais. É a concessão de uma graça para os bons espíritos quando aqueles que amam vêm ao seu encontro, enquanto o infame, o mal, sente-se isolado ou é apenas rodeado por espíritos semelhantes a eles. Guilherme, isso acontece apenas uma vez? Seria tipo uma punição? Olha, Regina, acontece algumas vezes. E sim, é uma punição. Os espíritos explicam que nem todos são recebidos pelos parentes e amigos, porque não fizeram por merecer. Temos um exemplo no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, capítulo 5. Nele há um relato de uma mãe que se suicidou logo após a desencarnação de seu filho. A intenção era acompanhá-lo, mas não aconteceu o esperado. Muito pelo contrário. Essa mãe buscou um triste, um dos piores recursos para se reunir ao filho. E aí, Regina, você acha que essa mãe nunca mais reencontrará o seu filho querido? Claro que não, Guilherme. O Espiritismo não admite penas eternas. Todos temos a chance abençoada de nos recuperarmos e anularmos totalmente os efeitos negativos do ato suicida. Lembramos aqui Jesus,
quando nos disse que nenhuma ovelha se perderia. E nesse caso, Guilherme, um dia essa mãe, após sofrimentos reparadores, aprendizado e compreensão maior da vida, terá a oportunidade de reencontrar com o filho querido, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Muito bom. Se ficou interessado nesse assunto, se liga nessa dica. Olá, quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Venha aí a Concafras 2022. Encontro espírita teórico prático totalmente online, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2022. Venha e participe. Inscrições no site www.concafras.com. A morte é a mudança completa de casa sem mudança essencial da pessoa. Chico Xavier. Bem, pessoal, o nosso programa chegou ao fim, mas fique atento porque retornaremos em breve com um novo episódio do A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE, apoio Rádio Mundial de Espiritismo. Valeu, pessoal, até mais! Até a próxima! Valeu, pessoal, até a próxima! Obrigado pela companhia, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abração, tchau, tchau! A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE. Amigo ouvinte, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Item 5, Parábola do Semeador. No mesmo dia, Jesus, tendo se retirado de casa, assentou-se à orla do mar. Reuniu-se ao redor dele grande multidão. Por isso, subiu em uma barca, onde se assentou, e todo o povo permaneceu na margem. Ele então disse-lhes muitas coisas por parábolas, falando assim: Aquele que semeia, saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu ao longo do caminho. Vieram os pássaros do céu e a comeram. Outra parte caiu em locais pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou mesmo assim, pois a terra onde estava era profunda. Mas, levantando-se o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e estes, crescendo, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em boa terra e produziu frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 60, outros 30. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe presta atenção, o espírito maligno vem e subtrai o que foi semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e a recebe com alegria logo no primeiro momento. Porém, não tendo em si raiz, a semente aí permanece pouco tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, rapidamente a considera motivo de escândalo e queda. Aquele que recebe a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida, os cuidados do mundo e a ilusão das riquezas sufocam-lhe a palavra e a tornam infrutífera.
Mas aquele que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, presta-lhe atenção, produz frutos e rende 100, ou 60, ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola do semeador expressa perfeitamente os matizes que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais ele não passa de letra morta, que, tal como a semente tombada sobre a rocha, nenhum fruto produz. Essa parábola encontra aplicação, não menos justa, nas diferentes categorias de espíritas. Não é ela o emblema dos que se apegam unicamente aos fenômenos materiais e deles nenhuma consequência extraem, pois os consideram apenas como objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações dos espíritos e pelas quais se interessam somente quanto lhes satisfazem a imaginação, mas que após ouvi-las continuam tão frios e indiferentes quanto antes? Dos que acham muito bons os conselhos e admiráveis, mas os aplica aos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para os quais essas instruções são como a semente lançada na boa terra e produzem frutos? Graças a Deus. A ideia do aborto está estreitamente ligada a uma imagem de assassinato. Por que é um assassinato? O bebê que está no ventre materno é um ser humano ainda não nascido, mas com vida própria. Está ligado transitoriamente ao organismo materno, pelas deficiências de uma fase da sua evolução, mas não é parte do corpo da mãe. Vida sim, aborto não. Fugir a mágoa terrena é um sonho que faz sofrer. Deixar o mundo sem pena será morrer. Fugir neste anseio infindo, a treva do anoitecer. Buscar a aurora sorrindo será morrer. E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca será morrer. Lá vai a pomba voando, livre através do espaço, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus neste voo infindo há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Estamos apresentando o programa Espírita Jesus no Lar. A Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Alguns deles são: Mito 1. As pessoas que falam sobre o suicídio não vão tirar suas próprias vidas. Elas estão querendo só chamar atenção. Mito 2. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso prévio. Mito 3. As pessoas que cometem suicídio querem mesmo morrer. Mito 4. Quando alguém sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo.
Mito 5. O suicídio é sempre hereditário. Mito 6. Os indivíduos que tentam cometer o suicídio têm sempre uma perturbação mental. Mito 7. Falar sobre o suicídio dá a ideia de suicídio à pessoa. Está pensando em tirar a sua própria vida? Busque ajuda. De onde eu vim? Existem espíritos? Posso nascer de novo? Por que sofremos tanto? Existe vida depois da morte? Para onde vou depois da morte? O que é reencarnação? O que é mediunidade? Amigo ouvinte, as respostas a essas e a tantas outras questões você encontrará conhecendo a doutrina espírita em seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia e estude o espiritismo e se beneficie com as suas luzes. Prossegue, semeador, alçando o monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. Ara, semeia, aduba e, timorato, avança, consagrando a servir no sonho que te arrima. Prepare o seu coração, é hora de seguir em frente e espalhar as sementes do Evangelho. Em 2022, teremos um encontro marcado. Está chegando a hora. Vamos sorrir juntos, cantar juntos, aprender juntos, trabalhar juntos. Esperamos você. Onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou. Seguir Jesus. Em diversas passagens do Evangelho, Jesus convidava as pessoas a segui-lo. Não se tratava de simplesmente acompanhá-lo fisicamente. Não era esse o propósito principal. Jesus não queria apenas ser conhecido. O Cristo não almejava ter apenas admiradores. Jesus é mais audacioso. Ele queria ter seguidores. Queria e ainda quer. E você é um deles. Por isso Jesus o procura há centenas de anos sem nunca desistir de você. Querer seguidores não é uma atitude narcisista do Cristo. No fundo, Jesus deseja ser compreendido, almeja que sigamos seus ensinamentos, porque sabe que, se fizermos isso, encontraremos a cura e a libertação do nosso sofrimento. Quem me segue não andará em trevas. Ele pede que o sigamos porque deseja que sejamos felizes. Quem me segue terá a luz da vida. A mensagem do Evangelho é um convite muito mais amplo do que simplesmente o contato superficial com Jesus, geralmente estabelecido nos momentos em que as dores nos atingem de forma mais intensa. Proclamar-se cristão é muito pouco. Admirar Jesus não é suficiente. Pedir-lhe ajuda não é tudo. Ter conhecimento do Evangelho é apenas meio caminho andado. Conhecê-lo é o primeiro passo, mas não o único. Muitos param aí. Temos noção dos principais ensinamentos do Cristo. Sabemos que ele pregou o amor como maior mandamento de vida, mas não vivemos o amor. Preferimos viver no egoísmo e por isso mergulhamos nas trevas do sofrimento. No Brasil, a imensa maioria da população é cristã, cerca de 90%, mas, a despeito de acreditarmos em Jesus e conhecermos suas lições de amor e fraternidade, ainda convivemos com a fome, a miséria, a violência e o egoísmo. Não falo desses problemas apenas no terreno social, mas eles também ocorrem em nosso universo íntimo. Aliás, é a partir do nosso mundo interno que nascem os demais problemas pessoais e coletivos.
Quantas vezes temos o crucifixo pendurado no pescoço e somos violentos no lar, no trânsito ou no trabalho? Quantas vezes fazemos o sinal da cruz ao iniciarmos o nosso dia e fechamos olhos ao calvário de dores do nosso vizinho? Quantas vezes temos um quadro do Mestre em nossa casa e tratamos os familiares com indiferença e rispidez? Quantas vezes nos ajoelhamos nos templos religiosos em atitude de reverência ao Cristo, mas com os pensamentos carregados de maledicência em relação ao próximo? Quantas vezes imploramos o perdão das nossas ofensas, trazendo no peito ressentimentos sem conta? Quantas vezes choramos a coroa de espinhos colocada injustamente em Jesus, mas continuamos cravando espinhos de desamor em nós mesmos? Certamente isso ocorre porque ainda não tomamos a decisão de viver de acordo com o Evangelho, isto é, ainda estamos vivendo distantes do amor, porque o amor resume todas as leis espirituais que governam os destinos do homem na terra, conforme o próprio Cristo nos informou, do livro Cura e Libertação, de José Carlos de Luca, páginas 144, 145 e 146. Graças a Deus. Paz. A paz não entra estando as portas fechadas. Abra a porta da sua vida e permita que a paz entre e faça morada. A paz está mais próxima de você do que imagina. Não pense ser indigno de possuí-la, nem valorize a dificuldade em conquistá-la. Vá à luta e se esforce e se supere. Paz é estar de bem e feliz consigo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 7, do livro Passos de Luz, André Chiarini Vilar. Graças a Deus. Tuas palavras nos mostram caminho certo, um modo de ser correto. Um jeito de ser cristão, um jeito de ser cristão. A tua vida repleta de experiências, de amor e beneficência. Seu jeito traduz a paz, seu gesto traduz a paz. Que na voz tem tormento, encontre em ti sentimento. Que na voz tem tormento, encontre em ti sentimento. tua bandeira foi sempre o Espiritismo, nos mostra que o cristianismo Nas trilhas do Mestre Jesus, é hoje o sinal de luz. Nas trilhas do Mestre Jesus, meu irmão, companheiro, nós te
Você ouviu o nosso programa Jesus no Lar. Obrigado, fiquem com Deus e muita paz.